Olá pessoal do Opção Play, dando continuidade à nossa série de entrevistas aos candidatos ao Senado. Hoje a gente recebe aqui a Magda Borges, ela que é candidata pelo PCB. Seja bem-vinda, Magda. Muito obrigada, Mayara, por esse espaço. Obrigada às pessoas que estão aí do outro lado. É sempre muito bom poder conversar com vocês e com vocês por essa oportunidade. Obrigada. Magda, para começar, eu queria que você falasse por que disputar o Senado. Então, nós entendemos que, embora nós defendamos que o Senado ele seja extinto e seja implantada uma Câmara, de defesa e de representatividade direta dos trabalhadores, nós ainda entendemos que o Senado ocupa hoje uma estrutura muito importante para a política brasileira, né? Então, pensando nessa importância, é que nós decidimos, a partir do resultado da nossa militância, e por sermos mulher, e pela pouca representatividade de mulheres no Senado, é que nós definimos, então, o PCB definiu lançar a nossa candidatura, e estamos aí no pleito. Uma mulher candidata ao Senado que tem pouca representatividade feminina hoje em dia, né? Exatamente. E as mulheres que temos por lá, infelizmente, nem todas, né? E aí a gente também não pode generalizar, mas são poucas que defendem de fato a defesa das mulheres e principalmente das mulheres trabalhadoras. Falando nisso, queria que você falasse um pouquinho das suas propostas e como que pretende atuar lá no Senado, caso seja eleito. Então, Mayara, uma das nossas propostas é fazer frente de oposição à reforma trabalhista recentemente aprovada, né? E também tentar fazer uma grande frente aí de oposição também para a reforma da Previdência que está aí esquentando no forno e logo deve estar de volta na pauta da Casa do Dia, né? Desculpa, está de volta na pauta da Casa. Alguns assuntos polêmicos estão tramitando, né, no Congresso Nacional, entre eles a descriminalização do aborto. Qual que é a sua opinião, sua posição quanto a esse assunto? Olha, nós entendemos que, de acordo com os índices, né, de violência contra mulheres e crianças, as maiores afetadas, infelizmente, são meninas, crianças de 10 a 14 anos. Esse índice é em torno de 64% de todas as violências sexuais que nós temos hoje no Brasil. Do qual esse índice, a maioria é crianças de 10 a 12 anos, né? E decorrência dessa violência, essas meninas, essas crianças acabam grávidas, acabam com uma gestação que não é bem-vinda para a sua saúde, que não é bem-vinda para o seu desenvolvimento e apesar de ser legalmente autorizado, a lei também não é cumprida, uma vez que apenas 5,4% dessas vítimas dessa agressão conseguem autorização para a realização do aborto. Então, primeiramente, a nossa frente de oposição aí a essa não concepção de que o aborto precisa ser feito, nós precisamos então fazer uma frente de que a saúde tenha essa questão, um tratamento de saúde pública, porque essas crianças geralmente elas são de famílias pobres, periferizadas e que têm uma carga econômica muito forte, né? São muito pobres, na verdade, o acesso muitas vezes até por falta de informação e também por uma questão conservadora demais, porque também os agressores geralmente são parentes próximos ou fazem parte do círculo muito próximo dessas crianças e isso coloca as famílias numa situação muitas vezes constrangedora, gerando inclusive a não denúncia. Então nós precisamos atuar fortemente contra isso porque são duas pessoas agredidas, né? A criança que vai ter ali a sua infância, né? E a mulher, né? Que também por alguma situação precisa recorrer. Mas antes de tudo isso, né? Antes de lutarmos pela legalização do aborto, nós precisamos encarar a educação sexual,
de forma muito séria, de forma pautada, inclusive capacitando melhor os profissionais da educação. Outra questão polêmica é a redução da maioridade penal. Qual que é o seu posicionamento? Olha, essa questão é uma questão que sempre está vinculada com a situação de violência e de segurança, né? Eu sou da opinião, e essa também é a opinião que nós vemos discutindo dentro do PCB, é que a população, de um modo geral, pega esse indivíduo a partir do ato criminal ou a partir do problema que ela tem com a justiça ou com o ato infracional. E a gente passa uma borracha em toda a história pregressa desse indivíduo, né? Ou seja, essas pessoas que estão em conflito com a lei, justamente os adolescentes, são adolescentes também periferizados e também pobres, em sua grande maioria. Então nós precisamos entender que essa situação é uma situação que nós precisamos tratar a partir das políticas públicas de educação, de cultura, de acesso à saúde, de acesso a uma série de outros serviços públicos, uma forma de inviabilizar que esse sujeito se transforme num sujeito agressivo para a sociedade e, ao mesmo tempo, tratando esse indivíduo como um indivíduo humano que tem toda uma potencialidade a ser desenvolvida. Se você nega tudo isso, claramente que você relega também ou joga esse indivíduo a uma marginalidade. E isso vai incidir em casos de violência e em casos de segurança pública, que hoje é um dos maiores problemas do Brasil. Tratando da causa das mulheres, a gente tem vivenciado hoje um grande número, um aumento muito grande no número de violência contra as mulheres, no número de feminicídios. Quais são suas propostas para combater esse tipo de violência? Primeiramente, nós precisamos investir em políticas específicas de prevenção, de educação para as mulheres, nesse sentido de também conceder-lhes possibilidades de emancipação. Porque as mulheres, muitas vezes acometidas ou envolvidas em alguma situação de violência, por conta de uma série de falta de condições e da ausência do Estado, essa mulher é obrigada a voltar para casa e voltar à convivência com seu agressor, o que vai, consequentemente, resultar provavelmente num homicídio aí, num feminicídio, né? E aí nós temos 2 casos essa semana que vinculou aí nas redes sociais e nas mídias de toda a ordem, 2 situações das quais eu estou aqui colocando. Então nós precisamos tratar também essa questão do feminicídio a partir de uma série de outras políticas públicas. E aí nós temos que pensar que quando o governo golpista assumiu a presidência, o Michel Temer, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi extinguir a Secretaria Nacional da Mulher, que tinha status de ministério, né? E aconteceu o mesmo no estado de Goiás. O Marconi Perillo, a primeira coisa que ele fez quando chegou a questão da crise aqui em Goiás foi extinguir também a Secretaria Estadual dos Direitos das Mulheres. Ou seja, se você não tem política específica, você não tem recurso. Se você não tem recurso, não tem como você fazer investimentos em políticas preventivas, em políticas punitivas, enfim. Uma coisa não está desatrelada da outra. Quem aparece com proposta fácil, dizendo que vai fazer imediatamente, sem fazer uma série de articulações, são propostas mentirosas, porque é impossível fazer qualquer alteração sem olhar a realidade como um todo. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma análise da disputa presidencial. Como que a senhora tem enxergado as eleições desse ano? Essas eleições, elas estão muito perigosas, né? E com todas as alterações que aí estão sendo feitas, elas prejudicam os pequenos partidos, como o meu, né? Impondo aí uma série de cláusulas de barreira, pouco tempo de TV, pouco recurso, enfim. Mas eu quero lembrar a vocês, mulheres, que no dia 29/9, agora no próximo sábado, às 9 horas, nós estaremos reunidas na Praça Cívica para fazer um grande ato contra o fascismo, contra o aumento das violências, contra mulheres e contra crianças. E eu quero contar com vocês lá nesse evento para que nós possamos ter reduzido esses índices de violência.
Ok, muito obrigada, Magda, pela presença, pela entrevista. Seja sempre bem-vinda aqui no Opção Play. Eu que agradeço, Mayara. Obrigada.